Podemos? Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para darmos posicionamentos, medidas que estão sendo adotadas com relação à nossa guerra contra o coronavírus. Hoje, na parte da manhã, eu fiz 2 visitas junto com o vice-governador Paulo Brandt, também acompanhado pelo secretário de Saúde, Carlos Eduardo, e também pelo nosso comandante da PM e Corpo de Bombeiros. A nossa primeira visita foi até o Expominas, que a grande maioria dos habitantes da região metropolitana conhecem, o nosso centro de exposições, e como ele já está com a sua atividade interrompida, atividade de feiras, de exposições, foram suspensas praticamente em todo o Brasil, e temos lá hoje um ótimo galpão com área, um deles de 18 mil metros quadrados, com um piso em ótimo estado de conservação, climatizado, com um pé direito bastante adequado, e estaremos usando esse galpão de 18 metros quadrados para colocarmos ali. Já começa a ser construído amanhã um hospital com 800 leitos nessa área que hoje é utilizada como centro de exposições. E além disso, ainda temos a previsão de fazermos mais 100 leitos já de alta complexidade naquele salão redondo, na arena que fica numa parte anexa. E vamos estar estruturando esse local para que ele se transforme num centro de apoio caso o atual sistema de saúde não consiga comportar a demanda que pode vir a surgir. E aqui eu quero agradecer a FIENG, que estará contribuindo de forma bastante decisiva, principalmente nessa adaptação. A FIENG iria estar patrocinando algumas feiras no Expominas, e com esse recurso das feiras que deixarão de ocorrer, ela vai estar disponibilizando esse recurso para adequação do local. Então, o meu agradecimento ao presidente Flávio Roscoe e toda a FIENG, que tem contribuído muito neste momento difícil. Além de visitarmos o Expominas, nós ainda visitamos o Hospital Mário Pena, que teve uma de suas unidades desativada, e estamos fazendo essa vistoria, não só lá, como em várias outras unidades, imóveis do interior, porque a nossa preocupação é que essa demanda surgindo, nós vamos ter necessidade de atender a população de todo o estado. Então, a Polícia Militar, que tem unidades em todo o estado e que também, vale lembrar, tem um quadro na área de saúde bem robusto, está avaliando várias unidades em Uberlândia, Juiz de Fora, Barbacena, Divinópolis, fazendo um trabalho em conjunto com prefeituras, a fim de averiguar hospitais, unidades de saúde que têm alas vagas ou leitos ociosos. A forma mais fácil de se adicionar novos leitos ao sistema de saúde é um hospital, como eu vi hoje o Mário Pena, com alas vagas. Já está tudo pronto. Já há instalações de oxigênio, de vácuo, de eletricidade, etc. Basta levar o equipamento e conectar. Então isso agiliza em muito a colocação em operação de novos leitos. Carlos, eu gostaria que você complementasse, você também participou aí das vistorias, sobre esse trabalho que nós estamos fazendo para aumentarmos a quantidade de leitos. Boa tarde a todos.
O trabalho que tem sido feito pela Secretaria de Saúde, neste momento, com o objetivo de aumentar o número de leitos, ele visa duas partes ou dois tipos de leito em especial. Um é o objetivo de nós aumentarmos leitos, que são leitos para pacientes mais graves, para pacientes mais graves, para pacientes que tenham indicação de terapia intensiva. No estado hoje, nós estamos objetivando recrutar próximo de 1.700 leitos com capacidade para terapia intensiva. Além disso, como nós entendemos que pode haver um aumento da demanda por leitos de menor complexidade, nós estamos recrutando em todo o estado, fazendo um censo novamente de quais leitos poderiam ser usados para o coronavírus. Então, todos os hospitais do estado eles estão sendo contactados. Além disso, hospitais que hoje encontram-se com redução de leito ou fechados, porque esses tipos de leitos são muito mais fáceis, eles já são muitas vezes leitos operacionais, então nós conseguiríamos de uma forma muito mais simples e muito mais ágil atender a demanda da população. Eu gostaria de passar aqui também o que é hoje o boletim do dia 24 de março de 2020. Nós estamos com 11.832 casos notificados no estado, nós estamos com 130 casos confirmados e ainda nenhum óbito confirmado. Vamos passar aqui para um outro assunto. Muitas pessoas têm questionado sobre a questão econômica. Eu queria dar aqui algumas informações. Primeiro, que o BDMG, o nosso Banco de Desenvolvimento, disponibilizou hoje uma linha de crédito para micro e pequenas empresas ligadas à área de turismo, que estão sofrendo muito com essa crise, com os juros bem abaixo do mercado e com prazo bem maior. Lembrando que turismo não é só hotéis, pousadas, não. Entram aí bares, restaurantes de cidades que sempre atuaram no turismo e que é uma atividade extremamente afetada pela atual crise, que faz com que as pessoas praticamente deixem de viajar e fazer uso de hotéis. Vários hotéis, inclusive, estão praticamente fechados. Eu queria lembrar que o presidente do BDMG, o Sérgio Gusmão, nos dará em breve uma posição sobre linhas de créditos adicionais que o banco vai disponibilizar para as empresas de um modo geral, micro, pequenas e médio empresas que nós sabemos estão sendo muito impactadas pela crise. E chegou até mim também, quero só adiantar que o governo federal deverá fazer alguma coisa referente àquela medida que foi revogada ontem, no sentido de garantir o emprego, pelo menos os formais, de quem já estava registrado. Muito provavelmente o governo federal arcará com uma parte da remuneração, a empresa com uma parte e o funcionário com outra parte. Vamos aguardar aí, é possível que nos próximos dias alguma medida nesse sentido venha a sair, o que vai ser muito bem-vindo, porque as empresas estão extremamente temerosas de não conseguirem arcar com uma folha de pagamento, já que não estão funcionando, os empregados temerosos de não conseguirem manter o seu emprego por não estarem trabalhando e ver que a empresa também com isso não vende e não fatura, e o próprio governo tem um grande interesse de que as empresas e os empregos permaneçam por uma questão social e também, vale lembrar, econômica, já que tanto o governo estadual como o federal arrecadam a maioria dos seus recursos das pessoas jurídicas. Então, começa a haver já, está claro, uma movimentação no sentido de o que vai acontecer no pós-coronavírus. Mas quero dizer que hoje, de acordo com alguns economistas que já projetam uma queda na atividade econômica de 4%, a nossa Secretaria da Fazenda
fez aqui algumas simulações e caso essa previsão pessimista de queda de 4% na atividade econômica venha a acontecer, o que já está sendo previsto por vários economistas, nós teremos uma perda na arrecadação de ICMS da casa de 7,5 bilhões de reais. Então a perda que até então nós estimávamos em 2,5 bilhões pode atingir uma cifra 3 vezes maior caso essa previsão pessimista se confirme. E já há vários economistas realmente alegando que a crise do coronavírus vai ser muito impactante e vai ter um efeito extremamente negativo na produção econômica. Secretário Otto, você quer completar alguma coisa a respeito aí dessa parte econômica? Boa tarde, governador. É só para colocar a dimensão do que seria 7,5 bilhões de reais para o Estado, para que as pessoas consigam entender. 7,5 bilhões de reais é o equivalente a 2 folhas de pagamento. Então é disso que nós estamos falando. Isso significa que nós perderíamos 2 folhas de pagamentos dos funcionários. Obrigado, Otto. Isso nos deixa extremamente preocupados e já pedimos à Secretaria da Fazenda que, caso esse cenário catastrófico venha a se concretizar, que ela já avalie quais medidas são possíveis e necessárias para nós nos adequarmos neste novo cenário. Eu sempre falo que nós não temos como brigar com a matemática, né? 1 mais 1 vai continuar sendo 2 sempre, já foi e nunca vai mudar. Uma notícia boa, nós temos tido muita solidariedade de muitas empresas, de muitas entidades, de muitas pessoas, e estamos colocando no ar um site para doação tanto de dinheiro como de material. Em breve estaremos divulgando, até vou pedir para minha assessoria, se esse site já tiver definido, que me passe os dados, que depois eu já falo aqui, mas se não falar hoje, mais tarde nós colocaremos nas redes sociais. Então qualquer pessoa que tiver qualquer material que possa ser útil, e muita gente tem doado, esse site vai estar estruturando, porque é uma situação inédita, uma situação muito maior do que aquela que nós tivemos durante as enchentes, que recebemos muito material, distribuímos para algumas cidades, mas as enchentes passaram em 15 dias, e tudo indica que nós vamos ter uma operação que vai ter um prazo bem maior do que 15 dias. Eu queria aqui responder algumas perguntas que nós recebemos rapidamente. A primeira delas vem da TV Poços, do nosso amigo Ildeu. Ele pergunta como as empresas e empresas podem colaborar com o governo, não somente na quarentena, mas também na recuperação da economia, diante do quadro recessivo que estamos vendo. Eu diria ao Ildeu o seguinte: Ildeu, por hora, todo o nosso foco, principalmente o meu como governador, do secretário Otto, do secretário Carlos aqui, está direcionado para salvarmos vidas. Agora que a doença está tomando uma proporção onde ela começa a demandar recursos e também esforços da Secretaria de Saúde através dos hospitais públicos. Mas a Secretaria de Fazenda, e eu faço questão de, num próximo encontro nosso aqui, trazer o nosso secretário de Fazenda de Desenvolvimento Econômico, já para estar mencionando alguma coisa nesse sentido, porque sabemos que daqui 30, 60 dias, realmente isso passará a ser o grande foco das nossas
preocupações e atividades, mas nesse momento eu estou muito mais preocupado em arrumar leitos adicionais para as pessoas que poderão vir a adoecer do que propriamente com atividade econômica, já que ela vai demorar ainda talvez algumas semanas. A outra pergunta é do Diário do Comércio, da Mária Bianchetti. A economia chinesa já indica sinais de recuperação e eles voltarão a consumir no momento em que a nossa produção estiver em baixa. Aí ela pergunta, o governo já estuda maneiras de não perder oportunidades junto ao seu maior parceiro comercial? Interessante aqui a pergunta da Mara. Eu gostaria de frisar, Mara, o seguinte: a restrição que nós colocamos no Estado é principalmente com relação à atividade que atende consumidor final. Nós queremos que as pessoas físicas fiquem em casa, que elas não vão para o comércio, que ninguém vá na academia de ginástica, que ninguém vai na loja de calçados, na loja de roupas, na loja de bijuterias e assim por diante, no shopping, que inclusive está fechado, mas recomendamos que as indústrias continuem produzindo. Muitos alimentos que nós consumimos passam por indústrias, muita coisa enlatada, embalada, tratada, processada, e a recomendação é que essas indústrias adotem medidas sanitárias, de higiene, que preservem os seus colaboradores. E dentro disso está a indústria que exporta, lembrando que o Brasil exporta principalmente alimentos. E aqui em Minas Gerais, participamos muito com a exportação de café e somos hoje, disparado o maior produtor de laticínios do Brasil e exportamos para vários estados também, uma exportação aqui dentro do Brasil. E essas empresas não podem parar por uma questão não só de gerar receita, de gerar empregos, mas por uma questão de subsistência de quem está dentro de casa. As pessoas que estão em casa estão saindo somente para ir no supermercado e precisam encontrar ali na padaria, no supermercado, na mercearia, os mantimentos que vão proporcionar com que elas possam passar por esse período difícil. Então, a atividade econômica, pelo menos aquela de exportação, está sendo mantida. Mas vale lembrar que o mundo todo está desacelerando. Queria responder aqui um internauta que pergunta sobre as contas de água e luz, o Rodrigo Lacerda. Eu recomendo ao Rodrigo que já entre nos sites da CEMIG e da Copasa, lembrando que todo consumidor que faz uso da tarifa social terá assegurado o fornecimento tanto de energia como de água pelos próximos meses e terá ainda a questão do parcelamento ou prorrogação dos prazos. Então, é só acessar que essas informações estão lá. Outro questionamento aqui de uma outra internauta, da Letícia Araújo, é quando teremos testes suficientes disponíveis aqui no nosso estado. Letícia, nós estamos aguardando esses testes, tentamos comprar, peço aí a ajuda do Carlos, não conseguimos, mas o governo federal já providenciou a aquisição de 10 milhões de testes e 5 milhões deverão estar chegando nos próximos dias, lembrando que essa quantidade é para todos os estados. O que você tem para completar, Carlos? Justamente isso, governador. Em relação aos testes, nós temos primeiro que pontuar qual que é a situação que o estado está e quais são os objetivos de nós testarmos a população. Neste momento, em conjunto com o próprio Ministério da Saúde, a partir do momento que a epidemia foi entendida como sendo comunitária no país inteiro, nós entendemos na saúde que todo cidadão que fizer
um quadro gripal, ele pode efetivamente estar com coronavírus. Mas se for uma clínica pequena, febre baixa, sem repercussões maiores, o tratamento desse cidadão é ficar em isolamento domiciliar, se cuidando da gripe. Já por outro lado, aquelas pessoas que têm um quadro mais grave, que necessitam ir para o hospital, aí sim, esse tipo de cidadão que está acometido por um quadro mais grave, teria a indicação nesse momento de ser testado. Então, desta forma, nós conduziríamos, sob orientação e alinhamento junto ao Ministério, para um grupo menor de pessoas que serão testadas, aquelas que estão internadas, que estão graves, né? Profissionais de saúde que tenham exposição e façam sintomas clínicos, isso é um outro grupo que é importante também ser testado, pessoas que têm restrição de liberdade, ou seja, os detentos, eles têm indicação de ser testados se fizerem um quadro gripal, pessoas que moram em asilo também, e de uma forma geral o Estado tem entidades sentinelas. O que é isso? Essas unidades, elas estão espalhadas pelo Estado e elas têm a função de nós monitorarmos a população em cada área, se elas estão tendo ou não contato com vírus e estão vindo a fazer a infecção. Já por um outro momento, mais para frente um pouco, quando começar a sinalizar que a epidemia está sob controle e que nós começarmos efetivamente a pensar em começar a retornar do isolamento que está sendo orientado, aí sim nós devemos orientar uma testagem mais agressiva com o intuito de liberar as pessoas para o retorno laboral, para o retorno de circulação, mas com uma medida, com uma garantia de que muitas dessas pessoas ou já tiveram a doença, então não tem risco mais de ter, ou um grupo já está protegido também. Então, na medida que as coisas forem andando, esses testes que vão ser encaminhados pelo Ministério da Saúde, muitos deles estarão voltados para o retorno da atividade, para o retorno, para o fim dessa quarentena que nós estamos fazendo. Obrigado, Carlos. Carlos, você vai me ajudar aqui numa outra pergunta também. Vários internautas, dentre eles o Hamilton Alves, a Rose Kleber e a Carolina Lopes, todos têm a mesma pergunta. Querem saber se nós estamos escondendo dados de óbitos, se tem pessoas falecendo e alguém está ocultando isso. De forma nenhuma, assim, o compromisso que nós temos, inclusive o compromisso do governador, é com a transparência. E eu acho que quem faz saúde pública com correção, a primeira coisa que nós temos é que orientar corretamente a sociedade. Então não cabe esse tipo de pensamento que nós estivéssemos escondendo óbitos. Neste momento nós temos alguns óbitos em investigação, não há óbito confirmado por conta do Covid. Certamente isso acontecerá ao longo do tempo, mas por outro lado nós temos também que ter muita parcimônia e muita seriedade no momento dessa divulgação, porque um óbito em investigação não quer dizer que seja um óbito confirmado. Nós temos muitas doenças, muitas viroses, outras pneumonias, outras doenças que levam à insuficiência respiratória, que podem levar a sintomas próximos e semelhantes do Covid. Então, neste momento, assim, não há de forma nenhuma, pelo contrário, nós procuramos ser o mais transparente possível, porque isso permite que a população se proteja, que fique atenta, e mais do que isso, que a população fique alinhada às medidas que nós estamos implantando. Então, podem ficar tranquilos que, do ponto de vista da saúde do governo do estado, não há nada de estar escondendo ou não estar sendo transparente. Completando o que o Carlos disse, ontem à noite mesmo eu vi no noticiário nacional que diversos estados, cidades têm sido vítimas de fake news referente a isso. Que determinado hospital, me lembro bem ontem, citar o Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês de São Paulo,
que todos os leitos, 600 leitos num, 800 no outro, estavam todos sendo ocupados somente por pessoas infectadas pelo coronavírus e que o necrotério estava abarrotado de pessoas, que crianças estavam no meio. Então, infelizmente, há pessoas nesse momento se aproveitando de uma situação que acaba chamando a atenção de todos, até para poder, não sei se é se autopromover, aparecer ou querer ver uma situação trágica ainda se tornar pior, lamentavelmente. Esse tipo de fake tem se proliferado, como eu vi ontem. A próxima pergunta aqui, eu vou pedir para o Otto me ajudar a responder. Ela é do jornalista Sebastião Alberto, da Rádio 97 FM de Iturama. Ele pergunta aqui o seguinte: no pós-coronavírus, existem planos para a retomada da economia mineira, levando em consideração a fragilidade das micro, pequenas e médias empresas que estão em situação crítica, muitas delas com restrições, o que dificulta o acesso ao crédito, e qual será a situação daqueles que perderão seus empregos? Otto. Bom, governador, na verdade, né, até sob a orientação do senhor, o BDMG, a gente vai estar apresentando, espero que essa semana ainda, um programa aí de apoio para as pequenas e microempresas, para que elas possam passar por esse momento turbulento aí na economia e que elas possam sobreviver nesse momento. Como eu disse no começo aqui dessa nossa live, nós estamos aguardando, nesse caso dependemos muito de medidas do governo federal, né? Uma relação de emprego, fundo de garantia, contribuição social, tudo está na esfera federal. E muitos países, nós temos oportunidade de ver, em muitos noticiários, jornais, já fizeram tipo uma compensação. A pessoa deixa de trabalhar, mas continua recebendo uma parte da sua remuneração, sendo que a empresa e o próprio funcionário e o governo, cada um arca com faz uma participação nesse todo. Isso com certeza deverá ser anunciado em breve, porque seria realmente a melhor solução. Vamos aqui para a pergunta da Rádio Super, da jornalista Thalita Marinho. O senhor esteve hoje pela manhã no Hospital Mário Pena. A diretoria da instituição colocou 58 leitos à disposição para o coronavírus. O hospital de campanha vai ser montado lá. Carlos, o que você nos fala? Dentro do planejamento que está sendo feito em relação ao recrutamento de leitos na Secretaria Estadual de Saúde, nós visitamos hoje o Hospital Mário Pena. Lá realmente tem uma enfermaria grande, é uma enfermaria que está com a capacidade de entrar em operação facilmente, ou seja, seria somente contratar recursos humanos. Então é um hospital que, dentro daquela lógica que nós falamos há pouco, nós teríamos muito interesse em usá-lo para abrir mais leitos. Quanto a pensar em hospital de campanha, efetivamente nós estamos pensando nisso, mas ainda temos que definir com clareza qual que será o público-alvo desse tipo de instituição, né, desse tipo de hospital de campanha que nós montaremos. Provavelmente serão para pessoas que têm a contaminação pelo Covid, estão fazendo a doença, mas que teriam restrições para retornar à sua casa, ou seja, tratamento de pessoas que têm o Covid, que têm uma infecção leve, é ficar em isolamento domiciliar, que é mais seguro para ele e mais seguro para a sociedade também. Mas em alguns casos, as pessoas que retornam para as suas residências, às vezes vivem em casas com um único cômodo, com 6, 7 pessoas nesse cômodo, aí sim essas pessoas não têm como retornar para casa
e nesses hospitais eles poderiam ser uma alternativa. Carlos, temos mais uma pergunta aqui que vai te envolver, do jornal De Fato Online, do jornalista Rodrigo Andrade. Cidades do interior têm relatado demora para confirmação ou descarte de casos. A média tem superado 15 dias no laboratório da rede pública. Que medidas podem ser tomadas para melhorar esse fluxo? O que nós estamos notando é que do interior para o laboratório da FUNED tem um tempo de deslocamento realmente do que é feita a coleta, a estocagem e depois o transporte, que isso por si só já leva aí de 24 a 48 horas. Findo esse prazo, o tempo de processamento dentro do laboratório ele está em torno de 48 horas também. Então, se tudo for muito rápido, nós teríamos esse laudo pronto em torno de 4 dias. O que acontece é que, na verdade, desde a mudança para ser considerado comunitário no Estado, nós estamos priorizando claramente aqueles casos graves ou casos de exceção, profissionais de saúde. Então, alguns casos que são colhidos, mas que ainda não são considerados os casos prioritários, eles ficam aguardando para serem processados. Por outro lado, nós estamos estudando, junto com a FUNED, a contratação de outros laboratórios para poder aumentar a nossa capacidade operacional, caso haja um aumento real da demanda. Bom, estamos caminhando para a reta final. Antes de concluirmos, eu vou querer escutar o Otto, as considerações dele, mas também queria informar que o site para doações é o mesmo site do governo, tem lá uma área, é o www.mg.gov.br. Então, repetindo, www.mg.gov.br. Qualquer pessoa que tiver algum material que pode ser útil nessa guerra nossa contra o coronavírus, ou qualquer valor, basta acessar, que ali alguém da área do Estado que atua junto com esse material, ou se for recurso, no caso a Secretaria da Fazenda, estará entrando em contato. Então, resumindo aqui, nós estamos aí já com pelo menos mais 800 leitos sendo construídos no Estado e estamos averiguando várias outras localidades, imóveis, através da Polícia Militar. Lembrando que a Polícia Militar tem condições de analisar isso, já que tem um quadro médico e está presente em todo o Estado. E a Polícia Militar sempre trabalhou com hospital de campanhas, exatamente para eventualidades, como alguma epidemia localizada, como alguma necessidade devido a algum desastre natural de maior proporção, e sempre teve como experiência, como já foi feito em época de dengue, etc., estar administrando essas crises em hospitais de campanha. E passo aqui a palavra para o Otto fazer aí as suas considerações finais, falar um pouco sobre o funcionalismo público, que teve totalmente alterado a sua forma de trabalhar. Bom, governador, primeiro que só queria dar uma informação com relação à aquisição de máscaras, gorros, aventais, pares de luva de procedimento. A gente já fechou um contrato de aquisição de 5.500.000 máscaras, gorros, aventais e pares de luvas, que começam a chegar a partir da semana que vem e vão chegar nesses próximos 4 meses. Além disso, hoje a gente já entrou em contato com fornecedores na China para aquisição adicional de mais desses materiais e também para que a gente possa começar a olhar a questão de respiradores para equipar esses novos leitos. Bom, com relação ao funcionalismo, já foi implantado
aqui na cidade administrativa de maneira eficaz e efetiva o teletrabalho, né, para mais de 80% das pessoas que trabalham aqui. Então isso já está funcionando e obviamente nós temos agora uma preocupação, além da preocupação com as vidas, a gente está começando tem uma outra preocupação adicional, que é a preocupação financeira, porque além da queda de arrecadação, que pode chegar a 7 bilhões de reais, ou seja, 2 folhas de pagamento, né, até o momento a gente já vai ter um gasto adicional somente na área da saúde, até esse momento previsto, de 500 milhões de reais. Né? Então, para um Estado que já estava numa situação financeira difícil, né, vai se tornar mais difícil. Então, acho que vai ser muito importante o apoio, né, ao governo do Estado, ao Executivo, da Assembleia, dos deputados federais, dos nossos senadores, para que Minas consiga os recursos necessários para que a gente continue dando apoio à população mineira e para que o governo consiga também atravessar esse momento. Obrigado, Otto. O secretário nosso tem alguma consideração? Governador, eu gostaria de deixar aqui a convocação para a vacinação do H1N1. Hoje, em todo o território estadual, já se iniciou a vacinação, e essa vacinação ela tem algumas características que são muito importantes. A primeira é que ela, nesse primeiro momento, se destina aos idosos e aos profissionais de saúde. Nós aqui do Estado estamos transferindo nessa semana um valor de 30 milhões de reais, conforme ontem falado pelo governador, com o objetivo de auxiliar os municípios, tanto nessa vacinação quanto no preparo para o corona, com aquisição de equipamentos de proteção individual. Além disso, é muito importante lembrar que a vacinação ela protege as pessoas do H1N1 e não tem relação direta com o corona, ou seja, nem prejudica nem melhora, mas é muito importante que é menos um risco que a sociedade vai correr se estiver sendo vacinada, se estiver vacinada. E uma outra coisa que nós estamos orientando as prefeituras é que tenham um maior número de postos de vacinação, que façam parcerias com farmácias e outras instituições que possam realizar a vacinação, de forma a evitar o que nós mais queremos nesse momento, que é evitar aglomeração de pessoas. Não tenham pressa, mas não deixem de vacinar. Essa vacinação vai durar mais de um mês, então não há necessidade de correria, mas é importante e deve haver a vacinação e as pessoas devem ser vacinadas. Bom, estamos encerrados e a minha mensagem final aqui é estar agradecendo àqueles que têm trabalhado talvez muito mais do que qualquer outras categorias, que são as pessoas da área da saúde, do transporte e também da segurança. Os profissionais de saúde aqui em Minas Gerais talvez ainda não tenham percebido claramente, mas tudo indica que nos próximos dias a quantidade de casos deverá se intensificar e com certeza mais trabalho será demandado. O pessoal da área de transporte que vem enfrentando grandes obstáculos, estabelecimentos fechados, ficam 1 hora sem pneu, 1 hora sem peça, 1 hora sem alimentação. Tenho feito o meu esforço aqui, comunicado prefeitos, comunicado entidades de classe, para que o comércio que atende o transporte mantenha-se operando, nem que seja parcialmente, para que não haja essa interrupção. E também o pessoal da segurança, que vão ficar disponíveis, alertas durante todo esse tempo,
para que a ordem e a justiça sejam mantidas. Esse é o meu recado de hoje. Estaremos aqui regularmente, periodicamente, dando as informações. Caso amanhã tenhamos algum fato novo, estaremos comunicando, mas o boletim da Secretaria de Saúde estará sendo comunicado diariamente. Muito obrigado, um bom final de tarde para todos.